Oi, gente. Então, para quem acompanhou o último vídeo de MDT com dados LiDAR do GeoSampa, agora eu vou falar um pouquinho sobre como visualizar dados LiDAR diretamente aqui no QGIS, tá? É um recurso novo do QGIS 3.18 que é interessante em alguns casos. Então, vamos lá. A gente tinha feito o download do MDT. E agora vamos fazer o download do MDS, né? Essa sigla aqui significa Modelo Digital de Superfície. Vamos tentar pegar a mesma área, porque aí fica interessante para a gente comparar, né? Os dados. A gente tem dois tipos de LAS, né? Lembrando que LAS é um formato comprimido de nuvem de pontos. Ele é um formato bastante... Inclusive é o formato padrão, né? Um dos formatos da ASPRS, que é a associação... que define uma série de padrões na American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Ela define vários padrões que a gente vai ver aqui. A gente tem o LAS sem aplicação de cor e o LAS Color, tá? Eu vou fazer o download do LAS Color, salvar. Aqui também a gente pode visualizar da mesma forma ele pela web, que nem a gente fez com o MDT, e aqui com todas as edificações. Esse visualizadorzinho ele já resolve muito dos problemas, né? Quando é apenas para a gente dar uma olhadinha em algum aspecto. Eu posso, por exemplo, selecionar a classificação, né? O que é edificação, o que é vegetação aqui em verde, ou então intensidade, a elevação, né? Enfim, mas a gente no QGIS acaba tendo um pouquinho de recurso a mais do que esse visualizador aqui, é o que a gente vai fazer agora nesse momento. Então vamos direto para o QGIS, e é muito interessante, né? A partir do momento que a gente faz o download, deixa eu abrir aqui a pasta certinho, eu tinha colocado em vídeos, MDT LiDAR, ele está aqui, ó, MDS Color. Basta eu simplesmente arrastar ele para dentro do QGIS, ele vai ficar com uma bordinha e ele está processando aqui, vocês estão vendo? Ele está processando esse arquivo. Tarefa concluída, ele já mostra meu arquivo para visualização em 2D. E olha que interessante, ele foi rapidinho, né? Ele tem aqui, ele criou uma pasta dentro do diretório, que é uma pasta de hierárquica, que ele usa um formato chamado Entwine. Ele cria, na verdade, um octotree, que é uma série de tiles, assim como o MapTile, ele cria uma série de arquivos LAS hierarquicamente. Aqui é o JSON, né? Mas a gente tem os dados aqui, uma série de arquivos com nomes padrões, e que ele facilita uma série de questões como visualização em diversas escalas. É o mesmo padrão que a gente utiliza no nosso visualizador. Então, quem quiser, mais para frente eu vou explicar como acessar dados em Twine diretamente aqui pelo QGIS e também via Python, via código. Bom, então aqui ele está muito parecido com uma imagem ortorretificada, porque justamente esse processamento ele foi realizado com LiDAR e gravado os pixels coloridos em cada um dos pontos que ele sobrepunha, né? Mas também, se eu clicar duas vezes aqui, eu posso mudar essa simbologia para algum outro aspecto, para alguma outra dimensão, por exemplo, as classificações. Então aqui eu mudei para as classificações e ele me aparece dessa forma. Vamos desligar os rasters, que não vai interessar agora. Então aqui eu tenho uma legenda, que eu tenho tudo que é edificação aqui nesse coral, tudo que é high vegetation, né, vegetação alta aqui, classificado de acordo com a classificação da ASPRS, que é aquela associação que eu falei para vocês no começo do vídeo. Mas também tem outras coisas interessantes, né? Por exemplo, esse user data, ele é um processamento, aqui não seria classificação, seria uma rampa, ele é um processamento das alturas das edificações. Então, das alturas não só das edificações, como de todos os elementos, né? Então não é intensidade, é o user data, eu classifico ele continuamente, aplico, então aí eu posso verificar aqui os edifícios pela altura, né? De 0 a 125 metros, a gente pode mexer nessa escala
mas também pode ser interessante para uma visualização rápida. Vamos voltar aqui ele para o RGB. E aqui eu tenho um outro elemento que é a visualização 3D, que eu também posso selecionar o que eu quero. Aqui eu vou selecionar classificação para visualização em 3D, com o tamanho do ponto, né? O point budget, que é o orçamento de pontos, quanto, dependendo da sua máquina, é interessante mexer nisso para ela não carregar demais, né? Como eu falei, ele possibilita a visualização em diversas escalas, e aí ele usa um algoritmo para pegar a hierarquia de forma a deixar mais eficiente esse processo. Então, a partir do momento que ele não está aparecendo agora, por que será? Bom, aqui ele está aparecendo. Então, na camada, na visão, eu posso nova vista de mapa 3D, ele me abre uma janelinha com o mapa, se vocês não conhecem ainda, vocês vão conhecer. Ele é meio esquisito isso, porque ele é ao contrário do que outros softwares, né? O scroll do mouse para baixo, ele faz uma outra movimentação. E aí eu tenho a visualização 3D aqui. Eu posso rotacionar com o botão direito. É meio confuso, eu confesso que eu ainda não me adaptei, mas também ele tem essa possibilidade. A gente pode criar vídeo, medir diretamente aqui, né? Ele cria a medida aqui na própria tela. Enfim, é um recurso novo, eu tenho certeza que eles vão evoluir muito mais ainda. Por enquanto, vale a pena dar uma olhada e fuçar. Eu acho essa opção de simplesmente arrastar o laser aqui para dentro muito interessante, para a gente, enfim, poder desenhar em cima, comparar as coisas como a gente fez agora, né? Poder comparar aqui com o terreno pode acabar sendo interessante, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar como extrair um método para extrair edificações e depois vamos tentar colocar tudo isso no Blender. Eu vou deixar aqui o link dessa playlist inteira de maneiras de se trabalhar com o LiDAR 3D da cidade de São Paulo. Obrigado, gente!